Eu quero que você entenda algo fundamental. Seu cérebro é um banco de memórias. É um registro de tudo que você aprendeu e experimentou até este momento. Podemos dizer que seu cérebro é um artefato do passado. E o que a maioria das pessoas faz quando acorda de manhã? Em um dia completamente novo, cheio de possibilidades infinitas, a primeira coisa que fazem é ativar os mesmos circuitos cerebrais conectados às memórias do passado. Elas pensam nos mesmos problemas. Esses problemas estão conectados às mesmas pessoas, às mesmas coisas, aos mesmos lugares e tempos. E cada um desses problemas tem uma emoção associada. Então, se pensamentos são a linguagem do cérebro e sentimentos são a linguagem do corpo, e a forma como você pensa e sente cria seu estado de ser, se você está vivendo pelos mesmos pensamentos familiares e sentindo as mesmas emoções, e emoções são um registro do passado, podemos dizer que a maioria das pessoas acorda de manhã e todo o seu estado de ser já está no passado familiar. E Dr. Joe Dispenza descobriu algo essencial. A única forma da sua vida mudar é mudar sua energia. Ninguém muda até que mude sua energia. Cada pensamento tem uma frequência, cada pensamento produz uma energia. Então, de uma perspectiva quântica, se você está pensando os mesmos pensamentos conhecidos a maior parte do tempo, você está produzindo as mesmas frequências. A mesma frequência é a mesma energia. E se a energia é a mesma, sua vida não deveria mudar. Não pode mudar. É impossível. Você está enviando o mesmo sinal todos os dias e esperando uma realidade diferente. Isso não funciona. A física não permite. O campo quântico responde à sua energia, à sua frequência, ao seu estado de ser. Se você quer uma vida diferente, você precisa se tornar uma pessoa diferente primeiro. Você precisa mudar a energia que está transmitindo. E essa é a base de tudo que Dr. Joe Dispenza ensina. A maioria das pessoas tem uma visão do futuro. Elas sabem o que querem. Elas conseguem imaginar. Mas elas desistem dessa visão. E por quê? Porque para chegar a essa visão, elas precisam fazer algo. Elas precisam pensar diferente. Elas precisam agir diferente. Elas precisam sentir diferente. E é muito mais fácil fazer a mesma escolha todos os dias. Dr. Dispenza explica que a parte mais difícil da mudança não é criar uma nova vida. A parte mais difícil da mudança é não fazer a mesma escolha que você fez no dia anterior. E no momento em que você decide fazer uma escolha diferente, você vai se sentir desconfortável, porque você está saindo do conhecido para o desconhecido. E o corpo não gosta disso. A mente não gosta disso. Todo o seu sistema está programado para te manter onde você está. E é exatamente por isso que a maioria das pessoas permanece presa nos mesmos padrões por anos, décadas ou até a vida inteira. Algumas pessoas preferem se apegar à autopiedade do que arriscar na possibilidade. Elas preferem contar a história do passado em vez de contar a história do futuro. Elas preferem acreditar no passado em vez de acreditar no futuro. Mas, doutor, Joe Dispenza ensina que é muito mais importante namorar o seu futuro do que namorar o seu passado. Você precisa se apaixonar pelo que está por vir, não pelo que já foi. E a verdade é que todo mundo, pelo menos uma vez na vida, fez algo grandioso. E quando fizeram, simplesmente tomaram uma decisão. Elas decidiram, naquele momento, mudar ou fazer algo com uma intenção tão firme que a amplitude de energia dessa escolha fez o corpo responder à mente. A escolha que fizeram para mudar se tornou um momento no tempo que nunca esqueceriam. Quanto mais forte a emoção que sentiram para mudar, mais elas se lembraram da escolha. E o que aconteceu? Elas estavam dando ao corpo uma amostra do futuro emocionalmente. Elas estavam literalmente se alinhando com aquele destino. E existe uma descoberta ainda mais extraordinária sobre esse processo que vai mudar completamente sua perspectiva.
As pesquisas de Dr. Joe Dispenza revelaram algo extraordinário. Se você continuar fazendo isso todos os dias, de alguma forma, você chega a esse destino. E sua biologia literalmente começa a mudar para parecer que você está vivendo uma vida diferente. Seu corpo muda, sua química muda, seus genes se expressam de forma diferente. Você se transforma biologicamente. Mudar, então, é ser maior que o seu ambiente, é ser maior que as condições do seu mundo. E o ambiente é sedutor. Ele te puxa de volta o tempo todo. Ele quer que você reaja. Ele quer que você volte aos velhos padrões. É por isso que a meditação é a ferramenta fundamental que Dr. Dispenza ensina. Então, por que a meditação? Pense nisso. Quando você senta e fecha os olhos, você se desconecta do ambiente externo. Se você está vendo menos coisas, há menos estimulação indo para o seu cérebro. Se você está ouvindo música suave ou usando protetores de ouvido, menos informação sensorial está chegando ao seu cérebro. Você está se desconectando do seu ambiente. E se você consegue sentar seu corpo e dizer a ele para ficar parado, como um animal ficar aqui, você vai ser alimentado quando terminar. Você pode se levantar e checar seus e-mails depois. Você pode fazer todas as suas mensagens depois. Mas agora você vai sentar aqui e obedecer. Quando você faz isso corretamente e você não está comendo nada, nem cheirando nada, nem provando nada, você não está experimentando nem sentindo nada do ambiente. Você está sendo definido apenas por um pensamento, pura consciência. E é nesse estado que a verdadeira transformação acontece. E então, quando o corpo quer voltar ao seu passado emocional e você se torna consciente de que sua atenção está naquela emoção, e onde você coloca sua atenção é onde você coloca sua energia. Você está drenando sua energia do momento presente para o passado. E você se torna consciente disso e acalma seu corpo de volta ao momento presente. Porque o corpo está dizendo, são 8 horas. Você normalmente fica irritado porque está no trânsito por volta dessa hora. E aqui está você sentado, e estamos acostumados a sentir raiva, e você está fora do cronograma. Ou são 11 horas, e normalmente você checa seus e-mails e julga todo mundo. O corpo está procurando aquele estado químico previsível. Ele quer a dose de química que está acostumado a receber. Toda vez que você se torna consciente de que está fazendo isso e seu corpo está desejando essas emoções e você o acalma de volta ao momento presente, você está dizendo ao corpo que ele não é mais a mente, que você é a mente. E agora sua vontade está ficando maior que o programa. Dr. Dispenza explica que se você continuar fazendo isso repetidamente, várias e várias vezes, assim como treinar um cavalo selvagem ou um cachorro, o corpo vai simplesmente dizer, eu vou sentar. E no momento em que isso acontece, quando o corpo não é mais a mente, quando ele finalmente se rende, há uma liberação de energia. Você vai de partícula para onda, de matéria para energia. E se liberta das correntes daquelas emoções que o mantêm no passado familiar. E isso foi observado milhares de vezes nas pesquisas. Na verdade, agora é possível prever isso em um exame cerebral. Mas existe algo ainda mais profundo sobre o corpo que você precisa entender para que essa transformação seja completa. Dr. Joe Dispenza ensina que o corpo é a mente inconsciente. Ele não sabe a diferença entre uma experiência que está criando a emoção e a emoção que você está criando apenas pelo pensamento. O corpo não distingue. Para ele, é a mesma coisa. Então, se você está constantemente recordando um evento do passado, um trauma, uma mágoa, uma raiva, você está produzindo a mesma química no seu cérebro e corpo como se o evento estivesse acontecendo agora. Você está disparando e conectando os mesmos circuitos. Você está enviando a mesma assinatura emocional para o corpo.
E o corpo acredita que está vivendo a mesma experiência do passado 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Então, quando você pergunta a uma pessoa por que ela é assim, ela diz: eu sou assim por causa desse evento que aconteceu comigo 15 ou 20 anos atrás. E o que isso significa de um ponto de vista biológico? Significa que ela não conseguiu mudar desde aquele evento. As emoções daquela experiência tendem a dar ao corpo e ao cérebro uma descarga de energia. As pessoas ficam viciadas nessa descarga. E elas usam os problemas e condições da vida para reafirmar suas limitações, só para poder sentir alguma coisa. E agora, quando chega a hora de mudar, elas não conseguem, porque estão viciadas nas emoções do passado. É um ciclo vicioso que mantém milhões de pessoas presas sem que elas sequer percebam. As pesquisas mostram que a maioria das pessoas passa 70% da vida vivendo em modo de sobrevivência, vivendo em estresse. Então, elas estão sempre antecipando o pior cenário possível, baseado em uma experiência passada. E, literalmente, de todos os potenciais infinitos no campo quântico, elas estão selecionando o pior resultado possível e começando a abraçá-lo emocionalmente com medo. E elas estão condicionando o corpo a um estado de medo. Faça isso vezes suficientes e o corpo tem um ataque de pânico sem você. Você nem consegue prever porque está programado subconscientemente. É o corpo comandando, não você. Mas existe uma forma de inverter esse processo completamente. E é exatamente isso que vem a seguir. Mas quando você começa a entender o que está fazendo e por que está fazendo, algo extraordinário acontece. Dr. Dispenza ensina que quanto mais forte a emoção que você sente em relação ao seu futuro, mais você vai prestar atenção à imagem na sua mente. Você começa a lembrar do seu futuro em vez de recordar o passado. Você está gravando aquela circuitaria no seu cérebro. E agora você está condicionando seu corpo emocionalmente para o futuro. E aqui está o efeito colateral disso. Se você conseguir fazer isso corretamente e se familiarizar com esses estados de mente e corpo, e você se levantar sentindo como se seu futuro já tivesse acontecido, você vai parar de procurar por ele. Você não vai mais procurar desesperadamente porque já se sente completo, já se sente realizado, já está lá emocionalmente, já é a pessoa que deseja ser. O trabalho, então, é ser capaz de manter esse estado modificado de mente e corpo durante todo o dia. Você precisa ser capaz de sustentar esse estado independentemente dos seus colegas de trabalho, independentemente do seu chefe, independentemente do seu ex, independentemente das suas finanças, independentemente do trânsito. Se você for capaz de fazer isso, você começará a ver o retorno na sua vida. A realidade começará a espelhar seu novo estado de ser. As sincronicidades vão aparecer. As oportunidades vão surgir. As pessoas certas vão cruzar seu caminho. Não por mágica, mas por física, porque você mudou sua energia. Você mudou sua frequência. Você mudou o sinal que está transmitindo para o campo quântico. Se você acordasse todas as manhãs e verdadeiramente tirasse um tempo para pensar assim, se sua personalidade cria sua realidade pessoal, e sua personalidade é composta de como você pensa, como você age e como você sente, se você quer criar uma nova realidade pessoal, uma nova vida, você vai ter que mudar sua personalidade. E a maioria das pessoas tenta criar uma nova realidade, uma nova vida pessoal, como a mesma personalidade. E não funciona. Não pode funcionar. Doutor, Joe Dispenza é categórico. Nós, literalmente, temos que nos tornar outra pessoa, não uma versão melhorada do antigo eu. Uma pessoa completamente nova. Então pense assim. Deixe de voltar ao modo automático, ao inconsciente, aqueles 95% de quem você é que está programado. Torne-se tão consciente da forma como pensa.
Torne-se tão consciente de como vai agir hoje. Decida quais emoções te mantêm conectado ao passado e te trazem para um nível mais baixo de energia. Não volte ao inconsciente. Se uma crença é apenas um pensamento que você continua pensando repetidamente, quais pensamentos você quer disparar e conectar no seu cérebro? Com atenção e intenção, você começa a se familiarizar com uma nova forma de pensar. Dr. Dispenza explica que meditação significa se tornar familiar com algo. Se você continuar disparando e conectando esses circuitos, você vai começar a instalar o hardware. Repita vezes suficientes e se torna um programa de software. E isso pode ser a nova voz na sua cabeça. A voz que diz: eu consigo, é possível, eu mereço, eu sou capaz. Em vez da velha voz que diz: você não é bom o suficiente, você nunca vai conseguir. Quem você pensa que é? A parte mais difícil da mudança é não fazer a mesma escolha que você fez no dia anterior. Ponto final. E no momento em que você decide fazer uma escolha diferente, prepare-se, porque vai ser desconfortável. Seu corpo vai resistir, sua mente vai criar desculpas. Tudo ao seu redor vai te puxar de volta ao antigo você. Mas se você persistir, se você continuar fazendo a nova escolha, se você continuar mantendo o novo estado, eventualmente o corpo cede. Eventualmente, o programa antigo é substituído. Eventualmente, você se torna uma pessoa diferente, e uma pessoa diferente tem uma vida diferente. Isso não é teoria. Isso é neurociência. Isso é física quântica. Isso é a realidade de como a transformação funciona. A prática é esta: acorde todos os dias, sente-se, feche os olhos, desconecte-se do ambiente, diga ao seu corpo quem é o chefe, familiarize-se com uma nova forma de pensar e sentir, condicione seu corpo emocionalmente para o futuro e então vá viver seu dia sustentando esse estado. Seja maior que as circunstâncias, seja maior que o ambiente, seja maior que o passado. Porque quando você faz isso, você não está mais vivendo como vítima da sua vida, você está vivendo como criador dela. E essa é a promessa que Dr. Joe Dispenza faz a todos que estão dispostos a fazer o trabalho. Se este vídeo fez sentido para você, se algo ressoou profundamente, inscreva-se neste canal. Ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Deixe seu like. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso, porque a informação por si só não é suficiente. Você precisa aplicar, você precisa praticar, você precisa fazer o trabalho todos os dias. E quando você fizer, sua vida nunca mais será a mesma. Nos vemos no próximo vídeo.